Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da ascensão do Senhor, a ascensão de Jesus aos céus. Seguramente todos nós diríamos que a ascensão significa Jesus ser levado ao céu, o que é verdade e é um ensinamento, é um dogma da nossa fé. Porém, muitas vezes, mesmo de forma silenciosa, nós fazemos esta pergunta: o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso muda na minha vida? É apenas uma teoria, um dado teórico, um dado doutrinário, ou existe uma implicação concreta na minha vida? Existe uma mudança na história a partir da ascensão de Jesus aos céus? E essa é uma pergunta muito importante. O que isso tem a ver com a minha vida? O que mudou? É apenas um dado histórico, religioso, doutrinário, que diz que Jesus subiu aos céus, ou isso tem a ver com a minha vida? Então, na reflexão de hoje, vamos dividir em duas partes. Primeiro, nós vamos tentar entender, nós vamos refletir sobre a ascensão, e aí depois, na segunda parte, nós vamos responder esta pergunta: o que isso tem a ver com a nossa vida? O que mudou concretamente na humanidade a partir da ascensão de Jesus aos céus? Nós sabemos que Jesus, ele foi crucificado na sexta-feira à tarde. No domingo de manhã aconteceu uma grande novidade. No domingo de manhã, Maria Madalena e depois João, Pedro, quando eles foram ao templo, eles perceberam que não havia ninguém. Aquilo foi uma grande surpresa. E os soldados romanos, eles estavam ao redor do templo, haviam recebido muito dinheiro para proteger e terem certeza que ninguém tiraria o corpo. Porém, perceberam que não havia corpo nenhum. Aos poucos, Jesus foi se manifestando de forma concreta, de forma física, para os seus discípulos. Um dia, Jesus apareceu aos 10. Padre, por que aos 10? Porque um tinha tirado a sua vida, Judas, outro não estava lá, Tomé. Jesus apareceu, dialogou com eles, ensinou, falou, eles viram que era Jesus ressuscitado. Eles viram que ali era Jesus. De repente Tomé lhe disse assim: eu não acredito. Como que pode ser Jesus? Jesus morreu, pode ser que ele esteja na eternidade, mas como que vocês viram Jesus? Era um fantasma. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu colocar o meu dedo. Por isso que nós muitas vezes dizemos assim: olha, às vezes a gente parece com Tomé. A gente precisa ver para acreditar. E aí no outro domingo, Jesus apareceu para Tomé e falou: Tomé, pega o seu dedo e coloca aqui do meu lado. Tomé pegou o dedo, colocou e viu que era ferida, e viu que era alguém vivo, e viu que era Jesus. Outra vez, Jesus apareceu novamente a eles, e Jesus comeu peixe com eles, como se fosse um churrasquinho. Possivelmente não era sardinha, nem bacalhau, mas Jesus comeu peixe e se alimentou. E disse para eles: olha, vocês têm mais? E aí perceberam que era Jesus. Durante 40 dias, depois da ressurreição, depois que Jesus voltou a viver, ele continuou entre os apóstolos. O Catecismo da Igreja Católica diz assim: Jesus continuou entre os apóstolos durante 40 dias para eles terem certeza que ele tinha ressuscitado, para eles terem certeza que ele estava vivo, para eles terem certeza que ele tinha um corpo, para eles terem certeza que Jesus continuava entre eles. E durante esses 40 dias, Jesus comeu, conversou, caminhou e ensinou. Depois de 40 dias, isso aconteceu na última quinta-feira, nós celebramos hoje porque quinta-feira não foi feriado, a ascensão é na quinta-feira, trouxemos para o domingo para que todos pudessem participar. De repente, na quinta-feira, Jesus, ele abençoa a multidão, os apóstolos, e aí ele sobe aos céus, e ele desaparece. Agora a pergunta é: o que significa subir aos céus? Me recordo uma vez, eu estava no Brasil, encontrei uma criança e ela disse assim: padre, eu gosto muito de viajar de avião. Opa, coisa boa, porque a gente vai ficando mais velho, às vezes a gente tem medo.
E você gosta de viajar de avião porque você gosta de passear, para ir para países diferentes. Por que você gosta tanto de viajar de avião? Talvez seja comida. O que te agrada tanto viajar de avião? Ah, padre, porque quando o avião vai subindo assim, passa as nuvens, eu começo a olhar na janelinha e eu fico pensando, daqui a pouco eu vou ver Jesus. Será que Jesus está lá em cima? Jesus e Nossa Senhora, o avião está chegando no céu. Então era uma compreensão da criança que o céu é um local lá em cima, um local físico, e o avião tem que tomar cuidado, porque se ele encostar, imagina, vai machucar Jesus. Então, todos nós, ou a maioria de nós sabemos que céu não é isso. Aí agora eu respondo com outra pergunta, então o que é o céu? Aí trava. O céu não é isso, o céu não é um lugar lá em cima que o avião não toca. Então o que é o céu? O que é o céu? Se o céu não é um lugar, o que é o céu? A igreja chama o céu de estado. Nós vamos dividir agora essa explicação de estado, dizendo aquilo que a Bíblia fala, que São Paulo fala, e depois eu vou dar a minha interpretação. São Paulo diz assim: coisas que os olhos humanos jamais viram, coisas que os ouvidos humanos jamais ouviram, coisa que a inteligência humana jamais foi capaz de pensar. É isso que Deus tem preparado para aqueles que um dia estarão com Ele na eternidade. Ou seja, isto é o céu. Imagine o momento mais feliz da sua vida. Padre, é mais fácil lembrar as coisas ruins, mas se esforça para lembrar o momento mais feliz da sua vida. Talvez para uma mãe o nascimento do filho. Talvez para alguns aqui o dia da primeira comunhão. Talvez alguns quando compraram a primeira casa. Talvez alguns quando casaram. Pensa um momento, eu vou lembrar do dia da minha ordenação. O dia da minha ordenação foi muito feliz, mas não foi, sinceramente não foi o dia mais feliz da minha vida. Porque eu estava tão preocupado, tanta coisa, esqueceram a fórmula da ordenação, o bispo não consegui conversar com o bispo antes, eu estava tão agitado, tão preocupado, que parece que eu nem consegui celebrar com gosto. Depois os outros dias começaram a ser melhores. Mas imagina, talvez um dos dias mais felizes da minha vida foi o primeiro dia, a primeira vez que eu celebrei uma missa em chinês. Esse foi um dos dias mais felizes da minha vida, quando eu estava lá no Brasil, dia 16 de agosto de 2012, meu superior me ligou e falou: Padre Daniel, nós temos uma nova missão para você. Você vai começar a missão dos deonianos na China. Eu falei: que isso, padre? Vai ter um padre da Argentina, um da Índia, um de Portugal, 3 da Indonésia e você. Vocês vão primeiro das Filipinas e depois tentam entrar, vejam para onde vocês vão. E aí no final 4 foram para Pequim e 3 vieram aqui para Macau. E quando eu comecei a estudar cantonês, nós éramos em 7 na sala. 3 do Vietnã, 1 da Coreia, 2 da Indonésia e eu, todos asiáticos. Eu era o pior aluno da sala. Do primeiro ao último dia eu fui o pior aluno, aquele que tinha mais dificuldade em aprender. E muitas vezes eu pensei em desistir. E aí nos momentos que eu pensei em desistir, eu falei assim para Jesus: eu tenho um sonho. Eu quero celebrar ao menos uma vez na minha missa, uma missa em chinês. Pois eu posso ir embora. E aí eu dizia assim para minha mãe: mãe, reza, porque eu preciso aprender chinês. Se eu não aprender, eu vou embora. Reza. Ela falou: agora que eu não rezo mesmo. Não vou rezar, porque se eu não aprender, você volta. Então agora eu não rezo. E aí o meu sonho era aquilo. Eu queria celebrar uma missa em chinês. Depois foi o dia do meu aniversário. Dia 2 de abril de 2015, eu celebrei a primeira. Agora 7h45 da manhã, graças a Deus, eu tive outra e já celebrei outras vezes. Então aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida. Era como se fosse um sonho que estava sendo realizado. O que é o céu? O céu é a maior alegria que o ser humano pode ter de uma forma estável que jamais terminará. Pensa esse momento de grande alegria. Agora congela esse momento. Agora paralisa esse momento. Agora imagina se esse momento não acaba mais. Esse momento é o céu. Se eu disser assim para vocês: coloque
500 gramas de saudades em cima do altar. Alguém vai falar, padre, saudade não pega, saudade não coloca. O céu é a mesma coisa. Céu não é um lugar que Jesus está, céu é um estado de vida. Céu é uma maneira de ser. Céu é uma maneira do nosso coração se encontrar perfeitamente em Deus. O que é o inferno? O inferno é a ausência total e eterna de Deus, de paz e de alegria. O que é o céu? Céu é estar em unidade, em comunhão perfeitamente com Deus. O que isso tem a ver com a nossa vida? O céu sempre existiu. Antes de Jesus se tornar gente, antes da encarnação, o Pai estava no céu. O Pai é espiritual. O Filho estava no céu. O Filho era espiritual. O Espírito Santo estava no céu. O Espírito Santo é espiritual. Agora a grande mudança, e aqui a grande implicação para a nossa vida, essa é a segunda parte da reflexão. Agora nós temos um corpo físico que não tem fome, que não tem sede, que não tem necessidades biológicas e cotidianas, que já está na eternidade. Padre, onde que é esse lugar? Esse daqui nós não sabemos responder, mas existe alguém que antecipou a nós, que está de corpo e alma na eternidade, para dizer a cada um de nós, um dia o nosso corpo também vai ressuscitar. Um dia nós também veremos as pessoas que nós amamos e já faleceram. Um dia nós abraçaremos fisicamente essas pessoas, depois da segunda vinda de Jesus. O céu é a maior alegria, o céu é o estado de plenitude, de perfeição da vida humana junto com Deus. Queridos irmãos e irmãs, e aqui deveria tocar o coração de cada um de nós católicos. Eu digo para vocês, digo com sinceridade, eu estou dizendo isso para vocês e meu coração está feliz, meu coração está alegre. Eu começo a pensar no céu. Nos momentos de dificuldade no trabalho, momentos de dificuldade no casamento, momentos de dificuldade na família, momentos de dificuldades aqui na igreja, momentos de dificuldade com você mesmo, momentos de dificuldade de saudade, de perda, momentos de decepção, momentos de sofrimento. Diga assim para você mesmo: Deus me criou para a eternidade. Deus me criou para viver para sempre. E aqui eu dou a minha definição, com todos os limites, mas para mim o céu é um abraço eterno que jamais acabará em Deus. O céu é um abraço eterno que jamais acabará em Deus. No Brasil a gente gosta muito de abraçar. Às vezes converso com a minha mãe, ela fala: filho, lá no dia 15 de agosto, daqui uns 2, 3 meses, eu quero estar lá no aeroporto porque eu quero te dar um forte abraço. Eu falo: também, mãe, daqui 2 meses eu vou de férias, eu quero dar um abraço na senhora. Então, um abraço de mãe, um abraço de alguém que a gente ama é muito bom. O que é o céu? O céu é um grande abraço em Deus. É um grande abraço em Deus. Um abraço que jamais acabará. Então, sonhe, pense. Isso não é utopia. Isso não é utopia. Isso não é uma fantasia. A fé não é um pensamento positivo. Tem gente que diz assim: cruza os dedos, força, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Parece que é como se a gente começasse a se empurrar para dar certo. A fé não é um pensamento positivo. A fé é a certeza que existe alguém que nos ama, que cuida de nós. Antes de terminar a reflexão, nós temos hoje o Papa Leão XIV. O Papa Francisco faleceu. Quando o Papa Bento XVI estava muito enfermo, um dia ele concedeu uma entrevista, eu já disse outra vez aqui, e eles perguntaram assim para ele, jornalista, uma pergunta meio indelicada, mas que foi feita: Papa Bento XVI, como que o senhor se prepara para a morte? Pergunta meio pesada, igual o filho pródigo. O filho pródigo pediu metade da herança para o pai. Aquilo foi uma grande ofensa. Quando que um filho ganha a herança do pai? Quando o pai morre. Então o filho pródigo estava falando para o pai: pai, você morreu. Foi uma grande ofensa. A ofensa não foi gastar tudo com as prostitutas. A ofensa foi dizer que o pai morreu. Pai, dá metade da herança, ou seja, você morreu. Então aqui, pesado. E aí perguntaram para o Papa: como que você se prepara para a morte? Ele deu um sorriso e falou: eu não me preparo para a morte. Eu me preparo para encontrar um Pai amoroso e misericordioso,
que espera por mim. Muda tudo, muda tudo. Às vezes a nossa meta, carro novo, 1 milhão no banco, apartamento, passar na universidade, trabalho novo, recuperar a saúde. Às vezes a gente consegue, mas quando a gente consegue, murcha. O mais gostoso disso tudo é a preparação. Porque quando a gente consegue, eu tinha vontade de conseguir um doutoramento. Estudei, preparei. E aí teve a defesa, consegui, passei. Chegou no outro dia de manhã um vazio. E agora? Não precisa mais escrever, não precisa mais... E agora? Então a nossa meta, o nosso sonho, o nosso coração, ele está no céu. Nesse estado de felicidade, de alegria que não acaba. Não é o lugar que o avião pode bater um dia, não. É um estado de perfeição, de alegria. É um abraço eterno em Deus que não acaba. Por isso, queridos irmãos e irmãs, se isso não for razão e sinal de esperança e de alegria para nós, nada mais será. Nos momentos de maior sofrimento da nossa vida, nós precisamos nos apoiar em algo. É como se fosse uma boia, precisa ter uma boia, precisa ter um apoio. E aí muitos vão se apoiar, que ajuda um pouco de dinheiro, talvez alguns amigos, talvez pensamento positivo. Nosso maior apoio, a nossa maior esperança e certeza é o céu. É o céu. E agora uma notícia melhor ainda. O céu não é para depois da morte. O céu, ele começa aqui. O céu, ele já começa aqui na terra. Jesus, estando no céu, ele diz que existe um corpo humano que já está glorificado, a exemplo do corpo de Nossa Senhora. Jesus nos ajude a perseverarmos na fé, a sonharmos, a caminharmos em direção ao céu. A meta mais sublime, mais perfeita, mais nobre que qualquer pessoa pode ter na vida. Nos momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento, lembre você mesmo, passa, tudo passa. Não existe nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade que é para sempre. Tudo passa. A única coisa que não vai passar é o céu e o inferno. Isso é para sempre. Então nós vamos fazer de tudo, sem drama, sem pensamentos extremamente dolorosos, extravagantes, não. Com serenidade e com fé, nós vamos mirar os nossos olhos, nós vamos colocar o nosso coração no céu. No céu. Se algum dia alguém perguntar assim para vocês, normalmente nós perguntamos, qual o seu sonho? Passar na universidade. Se um dia eu perguntar para vocês, qual o seu sonho? Ficarei muito feliz se alguém responder assim, meu sonho é ir para o céu. Meu sonho é ir para o céu. Porque esse é o único sonho que é perfeito e que depois de realizado, ele não acaba e ninguém pode tirar de cada um de nós. Lembre, você é amado, é querido, é especial, é único. O céu, claro que não é humano, mas o céu é como se fosse um grande anfiteatro. Tem uma cadeirinha lá que é a sua. Ninguém pode ocupar. Se você não for, ela ficará vazia. O céu é um anfiteatro. Tem uma cadeirinha lá com o seu nome. É sua. Deus criou para você desde toda a eternidade. Ela está esperando por você. Aquela cadeira é sua. Quero chegar lá e ver. Padre Daniel Antônio de Carvalho Ribeiro. Fala, essa é a minha, deixa eu sentar. E aí, quero ficar sentado lá para sempre. Essa é a alegria, essa é a certeza. Isso é aquilo que deve mover o nosso coração. Dinheiro, sucesso, saúde, tudo isso acaba. Agora o céu é para sempre. Nosso sonho, nossa meta é o céu.